A paz do Senhor. Muito obrigado por mais uma vez nós estarmos juntos aqui nesse domingo de manhã. Essa primeira aula que eu vou ministrar nesse ano de 2021, que hoje é a lição 5, do dia 31 de janeiro de 2021. E também agradecer agora ao irmão Cláudio, o presbítero Cláudio, que está na superintendência da Escola Bíblica Dominical. Agradecer também ao nosso pastor presidente e participar hoje, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então eu conto com a sua participação, assim, participando no sentido de aprender da palavra de Deus, ouvir atentamente essa aula, para que nós possamos aproveitar o que Deus tem para nos ensinar nessa manhã de domingo. Amém? Então vamos dar início à nossa aula. O tema de hoje é o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Toda a lição desse trimestre, foi falado aqui, os outros professores também já comentaram, está baseado no livro de Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Então nós vemos aqui Deus trabalhando através de uma mulher, que nós podemos considerá-la uma heroína, que libertou, que livrou todo o povo judeu da morte iminente através de um homem muito mau, que usando o poder que tinha, um homem muito mau. E aqui na lição 5, nós estamos vendo que o bem contra o mal, sempre nesses conflitos da caminhada. Sempre esses conflitos vão surgir no decorrer da nossa vida material. Enquanto nós vivemos na Terra, nós vamos sempre estar nessa luta constante, nós vamos ver essa luta constante. Haverá o dia em que o mal será totalmente destruído, mas enquanto não, nós vivemos nesses conflitos durante a nossa caminhada, que é o que o comentarista aqui vai deixar claro para nós. Amém? O texto áureo está em Esther capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. E a verdade aplicada diz assim: Aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade alegram o coração do Pai. Os objetivos da lição são três, que é o comum da nossa revista. Diz assim: apresentar o conflito entre o bem e o mal, baseado no tema, ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas e reafirmar que só Deus é o Senhor. Isso, apesar de nós sabemos que o livro de Esther não menciona o nome de Deus, nós sabemos que todo o ensino, ali toda a soberania de Deus está na história de Esther. Nós vemos ali o trabalhar de Deus. É um texto canônico, um texto que nos dá uma beleza muito grande de mostrar como Deus trabalha através do homem, como Deus usa os homens para que o seu trabalho, o seu intento seja manifestado, seja totalmente seguido. Amém? Já os textos de referência nosso, ele está em Esther capítulo 3, vai do versículo 8 até o versículo 11. E diz assim, vamos ler. Quem não tem a revista, quiser acompanhar pela Bíblia, Esther 3, do versículo 8 ao versículo 11. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, em que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres deles o que bem parecer aos teus olhos. Aqui então nós estamos vendo uma passagem do livro de Esther, onde esse homem chamado Amã vai até o rei, e ele vai condenar o povo judeu, apenas por um capricho, por não ter sido reverenciado por um judeu. Então, que era o primo de Esther, e Esther era a rainha. Tá? Então, por esse capricho desse homem, ele queria exterminar, mais uma vez nós vemos aí o inimigo trabalhando através de uma pessoa, exterminar o povo que Deus havia formado,
que era do povo judeu, que viria o Salvador desse mundo, Jesus Cristo. Então nós vemos mais uma vez aí também o intento do inimigo sendo derrotado, durante toda a história. Tá? Então, na introdução aqui, ele fala assim, ó, o livro de Esther narra um enfrentamento. Amã, um homem mau, acusa injustamente, persegue, mente e difama Mardoqueu, né, e o seu povo. Entretanto, veremos mais uma vez que o bem sempre triunfa sobre o mal, como eu disse. Bem, a história de Esther é um livro pequeno até para se ler, mas é um livro que nos mostra, que nos apresenta a história dessa mulher, né? São apenas 10 capítulos, e nós vemos que o rei Assuero, que tinha todo o seu poder, né, na época, ele tinha na fortaleza de Suzã, onde ele morava, né, no início do livro de Esther vai falar sobre isso, né? E ele, sendo o rei da Pérsia e Média, ele tinha um poder muito grande, e a sua mulher não o reverencia. Quando ele chama ela não vai até ele. E por isso ele deixou a sua mulher e ele procura uma nova esposa. E aí nós vamos ver no capítulo 2, que já foi ensinado também aqui, sobre Esther, que foi uma das que foi apresentada ao rei, e o rei gosta dela e casa-se com ela. Ela sendo descendente do povo judeu, que era subjugado, digamos, já vinha desde a época depois de Daniel. Primeiro foi a Babilônia, que veio subjugar Judá, e depois da Babilônia nós vemos que quando a Babilônia cai, né, diante dos Médios e os persas, então os persas assumem o poder agora. E aí nós vamos ver os reis persas passando e dominando todo o mundo civilizado da época. E Esther, essa judia, ela é então levada até o palácio do rei e casa-se com esse rei Assuero. E Mardoqueu, que era seu primo, que era o que cuidava dela, né, que era era o tutor dela, né? Era como se fosse um pai para ela mesmo. Nós vamos ver no capítulo 2 falando sobre isso. E aí ele ficava sempre à porta do rei do palácio, trabalhando até em prol do rei. Nós vemos que ele descobre uma conspiração para matar o rei, e o rei depois, esses conspiradores são mortos, e o que ele fez foi escrito nas crônicas dos reis, mas ele não recebeu nenhum benefício com isso. E nas outras lições mais à frente a gente vai ver as consequências dele ter falado sobre a conspiração que o rei estava sofrendo e poderia ser morto. Mas Amã, no capítulo 3 que nós estamos lendo aqui, ele era o homem que ele era como se fosse um primeiro-ministro, né, do rei Assuero. E esse homem tinha um poder muito grande. E a história vai nos dizer que ele queria de todas as maneiras se vingar. Tem um comentário aqui que eu acho que é importante nós lembrarmos. Eu estava lendo aqui sobre o livro de Esther mesmo, e esse comentário histórico bíblico de Warren Wiersbe. E aí ele vai falar sobre a história de Esther, vai falar sobre o comentário do livro de Esther, e ele vai falar um pouquinho sobre esse Amã, para a gente ter uma noção, até para a gente poder contextualizar melhor a nossa lição. Eu vou fazer questão de ler para vocês alguns trechos que eu grifei aqui, para que a gente possa entender até, quem sabe, de onde vem essa ânsia de querer destruir uma nação, destruir um povo. Ele não queria destruir um homem apenas, ele não queria destruir Mardoqueu porque não se curvou diante dele, como já foi falado anteriormente em outras aulas. Ele queria não só matar aquele homem, que não se dobrou diante dele, não se curvou diante dele, mas também queria destruir todo o povo, todos os descendentes dele ali, todos que faziam parte daquela nação, que era judeu. E aí o comentarista aqui dessa enciclopédia, ele vai falar o seguinte, ó, Amã era um agagita, o que pode significar que vinha de uma região do império conhecido como Ag. No entanto, também pode indicar que era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, 1 Samuel capítulo 15, versículo 8. Tratando-se do último caso, né, dele ser descendente dos Amalequitas, a gente consegue entender um pouquinho a história e verificar de onde vinha, quem sabe, tanto ódio desse homem. Tratando-se do último caso, podemos entender facilmente por que Amã odiava tanto o povo de Israel. Deus havia declarado guerra aos Amalequitas e desejava que seu nome e sua memória fossem apagados da face da terra. Quando a gente vai para Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, nós veremos que Israel, quando ela estava peregrinando ainda, ela foi atacada pelos Amalequitas de uma forma muito covarde.
E mais à frente, quando Saul está no poder, já o reino de Israel já estabelecido, o poder já estava sobre, já tinha um rei, já tinha um exército muito forte, Deus então ordena que Saul fosse até esses amalequitas e vingasse o que eles tinham feito quando eles estavam ainda passando pelo deserto. Isso está lá em Êxodo, depois você pode ler com mais calma, é capítulo 17. E aí aqui o comentarista diz assim, ó, essa história remete ao tempo do êxodo de Israel do Egito, quando os amalequitas atacaram os hebreus, como eu disse, exaustos, que se encontravam na retaguarda do povo que marchava, né? Deuteronômio capítulo 25. Depois de ordenar a Josué que lutasse contra Amaleque, Moisés intercedeu por Israel do alto da montanha, e Josué conquistou uma grande vitória. Deus disse a Moisés para registrar num livro que o Senhor havia declarado guerra aos amalequitas por causa daquilo que haviam feito ao seu povo. Antes de o povo entrar na terra prometida, Moisés lembrou os israelitas do ataque traiçoeiro dos amalequitas. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Então, agora, depois que eles conquistam a terra prometida, né, Josué entrando ali, conquistando, Moisés já tinha morrido, passa por um período dos juízes, né, o povo de Israel, e depois nós vamos ver então Saul sendo coroado rei. E aí, continua aqui nos comentários, foi Saul o primeiro rei de Israel quem recebeu de Deus a ordem para destruir os amalequitas. Então Deus queria que o povo de Amaleque, o descendente de Amaleque, os amalequitas, fossem destruídos. Essa foi a ordem que Deus deu. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. Era para destruir todos, animais, crianças, todos. Era para eles serem varridos da face da terra. Mas Saul desobedeceu. E foi isso que foi a derrota, né, de Saul. Ele continua. Saul fracassou nessa missão e perdeu a coroa. Um amalequita afirmou ter matado Saul no campo de batalha. Ver 2 Samuel capítulo 1, versículo 1 a 10. Pelo fato de Saul não ter cumprido inteiramente a ordem do Senhor, alguns amalequitas sobreviveram. E um dos seus descendentes, Amã, determinou-se a matar seu adversário de longa data, o povo judeu. Vale a pena observar que o rei Saul, um benjamita, não destruiu os amalequitas, mas Mordecai, também um benjamita, Esther 2:5, entrou na batalha e derrotou Amã. Também é interessante notar que o fundador do povo amalequita era um descendente de Esaú. Esaú era inimigo do seu irmão Jacó. Então, nós vemos que, pelo erro de Saul, lá atrás, alguns descendentes de Amaleque sobreviveram. E se nós cremos que, quando a Bíblia fala em Esther, capítulo 3, falando sobre a descendência de onde esse homem Amã tinha saído, que ele chama de Agagita, podemos dizer então que ele poderia ser descendente de Agag, rei dos amalequitas. Então, se ele era descendente dos amalequitas, ele agora estava se vingando. Quem sabe aí nós podemos ter uma explicação maior até sobre o ódio desse homem para com o povo judeu. E esse ódio foi ele queria que fosse a destruição do povo, mas depois vai ser a destruição dele mesmo, né? Ele mesmo será morto por causa desse ódio. Amém? Então vamos continuar aqui nos comentários da nossa revista, para a gente compreender melhor sobre o tema que foi falado aqui, que está sendo ensinado aqui nesse domingo, que é sobre o bem contra o mal, conflitos na caminhada. O conflito, no ponto 1 aqui, ele vai falar sobre o seguinte, ó, Amã tinha consciência de que Mardoqueu jamais se curvaria diante dele, pois sua firmeza demonstrava o seu temor e a sua fé em Deus. Agora, para Amã, era questão de honrar a morte, não só de Mardoqueu, mas também de todos os judeus, ele põe aqui entre aspas, desde o moço até o velho, crianças e mulheres. Esther, capítulo 3, versículo 13. No entanto, para o Senhor, a história teria outro epílogo. Não importa o que o inimigo planeja, porque a última resposta vem do Senhor. Cabe ao cristão se abrigar no lugar onde Deus está e obter proteção de um Deus que pode todas as coisas. Então, o conflito aqui, porque quando a gente lê os primeiros capítulos de Esther, tem ali o rei, né, rejeitando sua esposa, casando novamente e tudo, parece que estava uma vida comum, né? Digamos, não dá a sensação de que algo de tão extraordinário fosse acontecer. Mas quando esse homem aqui aparece, Amã, esse primeiro-ministro, digamos assim, do rei Assuero, ele vai fazer, tentar uma estratégia de destruir o povo judeu. Só que esse povo judeu,
estava sendo protegido, e ele foi formado por Deus através de Abraão, né, quando Deus chama Abraão e forma através dele uma nação muito poderosa, tinha já uma promessa, e essa promessa foi dada pelo Deus Todo-Poderoso. A mesma promessa que ele deu no Éden, que ele foi no Éden para Adão, que da semente da mulher nasceria um, ele estava preparando um povo para que desse povo viesse o Salvador do mundo. E esse povo era o povo que ele havia formado, que ele estava conduzindo, que ele havia levado e tinha salvado muitas das vezes. Nós podemos dizer que durante toda a história da humanidade, várias vezes, de várias formas, nós veremos os homens, reis, tentando destruir esse povo, lutando contra ele. Até nos dias atuais, se nós pararmos para analisar e olharmos no século passado, na Primeira e Segunda Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, onde Hitler se levanta ali e tenta destruir, apagar da história o povo de Israel. Mas ele não consegue. Mesmo esse povo de Israel, nós considerando que seja o povo da era moderna, nessa época, mas vem dos descendentes de Jacó. Eles são descendentes de Jacó. E o inimigo sempre lutou e sempre tem lutado contra eles também, para ver a destruição, como ele luta, de uma forma geral, para destruir a maior obra de Deus, a obra-prima de Deus, que é o homem. O inimigo, ele não quer que você... Você pode ver desde o Éden, que ele não pede para Eva o adorar, pede para Eva adorar a si mesmo. Ou seja, coma do fruto e você vai ser como Deus. Então ele sempre vai colocar o homem, porque fazendo isso, ele está destruindo a criação e o propósito de Deus para o homem, que era servir a Deus, adorar a Deus. Então qual que é a maior vitória que o homem pode ter diante de Satanás? É adorar a Deus. Quando você adora a Deus, você está indo contra o que Ele quer que você faça, porque Ele não pede adoração assim, mas Ele pede para que você adore a si mesmo, porque aí você vai estar indo contra a vontade de Deus. Então, essa estratégia e esses métodos que ele usa, nós vemos que muitas das vezes, muitos morrem, muitos sofrem, mas sempre sai derrotado no final, porque Deus peleja pelo seu povo. E hoje nós somos o Israel de Deus. A Bíblia fala que nós somos o Israel e nós somos a igreja de Cristo. E essa igreja, ela é protegida pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós estamos na igreja, quando nós estamos protegidos, nós estamos caminhando com Cristo, apesar do sofrimento, apesar das perseguições, apesar das tentações, nós sempre vamos ser vencedores. Nós temos que ter consciência que a vitória está em nossas mãos como cristãos, está nas nossas mãos. E aqui, nesse conflito, nessa luta aqui, olhando para Amã, que lutava contra o povo judeu, o povo de Israel, nós também vemos hoje muitos homens se levantando, usados pelo inimigo, e a Bíblia fala que haverá um dia, que nós chamamos no Apocalipse de Anticristo, esse levantará novamente para lutar contra a igreja. Então, assim, a luta dele, as batalhas, ele vai tendo conflito, e ele sempre vai perder no final, porque nós sabemos que Jesus Cristo já conquistou a vitória, e a vitória foi conquistada com o sangue na cruz do Calvário. Então, nós estamos guardados e temos a certeza que nós sairemos sempre vencedores. Basta estar dentro da vontade dos planos de Deus. Como aqui nós vemos Deus usando um homem que ouve tudo, e depois, quando o rei vai fazer a sua homenagem, Deus derrota ali, através desse judeu, usando depois o rei, derrota esse homem chamado Amã, que nós lermos um pouco sobre a história dele através de alguns indícios, alguns pontos que a Bíblia nos mostra sobre descendência e assim por diante. Amém? Então, o conflito 1.1 diz assim, a luta contra o mal. O apóstolo Paulo deixou registrado que a nossa luta não é tão simples, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Punir apenas a Mardoqueu não lhe seria suficiente alegria para Amã. Porque foi Mardoqueu que não reverenciou, foi Mardoqueu que não se curvou, mas ele não queria só isso. Ele determinou acabar com todos os judeus que se achavam dentro do gigantesco reino persa. Sem dúvida, estava sendo induzido pelo príncipe das trevas, a quem Paulo menciona, cuja intenção e sempre foi destruir o povo de Deus.
E aqui na lição, na parte da lição dos professores, tem um comentário aqui que eu fiz questão de grifar, que eu gostaria de ler para vocês, ainda no 1.1. Alguém certa vez disse que há mais coisas do que possamos imaginar entre o céu e a terra. Essa guerra é bem explicada na luta entre Israel e Amaleque, retratada no livro de Êxodo. Nessa célebre guerra, Moisés, Adão e Ur subiram ao cume do outeiro com a vara de Deus em sua mão. Enquanto Josué e o seu exército lutavam no campo de batalha, quando Moisés levava a vara de Deus, Israel sobressaía. Quando ele a abaixava, Amaleque prevalecia. Essa batalha foi vencida nas regiões celestiais. Que possamos ficar alertas contra as emboscadas do diabo, fortalecendo-se no Senhor, pois Ele é a nossa rocha. Então, quer ser vencedor, quer derrotar o inimigo, nessa luta do bem e do mal, diário que a gente passa, que a gente vive, nós temos que estar fortalecidos em Cristo. Não existe outro meio. Nós temos que nos dedicar a buscar conhecimento através da palavra de Deus, orarmos mais, jejuarmos mais, vivermos uma vida espiritual mais ativa, não apenas como espectadores, mas como pessoas que estão entregues mesmo a fazer a vontade de Deus, tá bom? 1.2 diz assim, ó, não devemos nos prostrar diante do opressor. Amã, usado pelo diabo, diz ao rei, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do seu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao deixá-lo ficar. Esther capítulo 3, versículo 8, que nós lemos no texto de referência. Então, ele vai aqui usar de uma atitude de Mardoqueu, uma atitude dele de não se curvar, que aqui ele fala, não devemos nos prostrar diante do opressor, ele usa isso daí para tentar destruir esse povo. E ele vai até o rei, e o rei, sem saber que estava sendo manipulado, deixa-se levar. Notamos aqui uma conversa mentirosa por parte de Amã. Na verdade, os judeus tinham uma lei própria e diferente de todos os outros povos, porém a única ordem do rei não acatada foi o fato de Mardoqueu não se curvar perante Amã. Esther 3.2. Ele se valeu do artifício da mentira e colocou na conta de todo o povo o fato de Mardoqueu não se curvar a ele, dando a entender que todo o povo judeu era um povo insurgente, ameaçador. A Bíblia expõe que a pessoa que diz mentira produz engano. É abominável e confuso. É tão perigosa quanto um martelo, uma espada ou uma flecha aguda. Com as suas palavras bajuladoras, causa ruínas, destrói os mansos e conduz as pessoas ao erro. O salmista disse, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmos 101, verso 7. Então não devemos nos prostrar, independente das consequências, independente de que essa pessoa, ou esse homem, ou esse líder quer reverência e exige ou cria-se leis para isso, nós só vamos nos curvar diante de Deus. Como o povo de Israel, que tinha sua lei própria, que era só se curvar diante de Deus, nós também, como cristãos, também temos que ter a nossa lei. A nossa lei está baseada na Bíblia Sagrada. E através da palavra de Deus, nós não vamos contrariar, não vamos fazer nada contra a vontade de Deus. Então, quando uma lei humana ela é criada dentro do governo e ela não vai contra a palavra, nós temos que seguir. Mas se essa lei, essa ordem de um governo, de uma liderança religiosa, não importa. Se qualquer lei, qualquer coisa que for falada e for contra a palavra de Deus, não devemos obedecer. Nós devemos nos levantar contra sim e não obedecer, como Mardoqueu fez. O rei deu uma ordem que era para todos se curvar diante de Amã, mas ele não se curvou. Por quê? Porque isso ia contrariar as leis que Deus havia estabelecido para o povo judeu. E assim também devemos ser a nossa vida. Não importa o que venha acontecer, não importa as consequências dos nossos atos que possa nos fazer sofrer, e nós já estamos caminhando para os finais dos tempos, como a palavra do Senhor nos fala, nos ensina, e baseado nesse caminhar para os finais dos tempos, nós sabemos que cada dia mais as perseguições vão aumentar. O povo de Deus, a igreja do Senhor, ela vai sofrendo cada dia mais perseguições, e essas perseguições
poderão também se tornar leis que venham a nos prejudicar. Mas não hipótese alguma eu vou me deixar levar pelo mundo em detrimento da vontade de Deus, em detrimento da palavra do Senhor. Por isso que nós temos que conhecer. O conhecimento é que nos dá garantia e nos dá certeza de que nós podemos enfrentar e saber também qual que é o final da história, né? Eu li um livro que ele falava sobre isso, o escritor, que nós já sabemos tudo, né? Se a gente for parar para pensar no sentido de quem vai sair vencedor no final. E nós sabemos que a vitória já foi conquistada na cruz. E ela vai ser concretizada totalmente quando Jesus Cristo pegar Satanás, o anticristo, todo o império do mal e lançar no inferno, no lago de fogo ardente. 1.3 diz assim, o perigo de confiar em pessoas erradas. A confiança de Assuero, do rei, em Amã era tal que não lhe perguntou mais nada, simplesmente tirou o anel de sua mão e deu a Amã, dizendo que ficasse com a prata e fizesse com o povo o que achasse mais cômodo. Amã se vestiu de arrogância por ter recebido do rei o salvo-conduto para enunciar um decreto de aniquilamento de todos os judeus. Antes de ter dado tal poder a Amã, o rei deveria ter mandado averiguar os fatos. E eu grifei isso. Devemos pedir a Deus que os nossos líderes não ajam por impulso, mas com prudência, para que por suas atitudes o nome do Senhor seja glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16. Então, é isso. Essa é a nossa luta. Então, como eu disse, qualquer ordem que vier que contraria a palavra de Deus, independente de quem seja, não deve ser obedecida, porque está contrariando as nossas leis, as leis que vêm da palavra. A única regra de fé e prática que nós temos que seguir é a palavra de Deus. Não é a voz humana. E o comentarista ele nos deixa claro isso. Devemos pedir a Deus que os nossos líderes não ajam por impulso, mas com prudência, para que por suas atitudes o nome do Senhor, para que através das atitudes que ele venha fazer, o nome do Senhor possa ser glorificado. E não nos colocar contra a palavra de Deus. Né? No ponto 2 aqui da revista, ele vai falar sobre a loucura de Amã. Deificar, segundo o dicionário, significa divinizar, endeusar, se pôr entre os deuses. Amã estava sob uma possessão demoníaca. Ele queria ser cultuado semelhante a um deus. Seu prazer era ver todos se prostrando e inclinando perante ele. Esther capítulo 3, versículo 2. Considerava-se uma divindade e senhor absoluto dos que o cercavam. Há pessoas que esquecem ou ignoram que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, verso 8. Isto é o que diz as Escrituras. Não há como dar glória a outro a não ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é a máxima nossa. Só a Deus adorarás. Né? Nós vamos ver isso desde as leis, quando Deus apresenta a Moisés para levar o povo. Só devemos adorar a Deus. Não devemos adorar coisas, não devemos adorar pessoas, independente de quanto você gosta de algo ou de alguém. Você tem que amar, sim, as outras pessoas, você tem que ser um amor sacrificial, né? Principalmente. Um amor cristão, que é o que a Bíblia nos ensina. Mas a adoração, não, a adoração é só a Deus. Só a Deus adorarás. Infelizmente, hoje, nós vemos muitas pessoas, às vezes até próximas a Amã, né, nesse ato de querer ser adorado. Pessoas que usam de argumentos, muitas das vezes religiosos até, usam até a Bíblia. E essas pessoas querem ser adoradas na terra. Quantas pessoas hoje, pela ânsia do poder, buscam essa adoração? Se endeusar, né? Quando ele fala aqui, se divinizar, endeusar, que é o significado aqui de se pôr entre os deuses. Mardoqueu não era guiado pela vista, e sim pela fé. Isso também é fundamental na vida de um cristão. Nós temos que caminhar pela fé. É a fé que o escritor aos Hebreus nos apresenta também no capítulo 11 de Hebreus, vai nos mostrar essa fé. A mesma fé que guiou o povo do Antigo Testamento é a fé que nos guia também hoje, porque sempre a nossa fé vai estar em Jesus Cristo, que é o autor e consumador dessa fé. É o que nos leva, capítulo 12 de Hebreus vai falar sobre isso. O autor do que? O autor da fé. E consumador também, ele consumou a fé nele. Então nós andamos
por essa fé em Jesus Cristo. Mardoqueu tinha aprendido que Deus ouve nossas orações se achegarmos diante dele com fé. Sua história nos ensina que temos que crer em Deus insistentemente e confiar na sua palavra. Devemos ser fiéis e reconhecer os feitos do Senhor por nós. Ele passou por situações nas quais precisou se manter firme, sem abdicar da fé, mesmo quando parecia que havia sido nocauteado pelo inimigo. Mesmo nas adversidades, Mardoqueu honrou o Senhor. Mesmo na dificuldade, você tem que honrar o Senhor. Essa é uma frase que nós devemos grifar e não esquecer dela. Independente do que eu estou vivendo, independente do que eu estou passando, eu sempre vou honrar o Senhor, sempre vou adorar o Senhor. Por mais adversidades que eu possa passar, eu vou honrar o Senhor. Toda a Bíblia é uma obra de fé que descreve a experiência vivida de muitos homens e mulheres, atuando e derrotando empecilhos intransponíveis. A Bíblia ensina que o justo deve viver da fé, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Sem uma confiança clara em Deus, iremos perecer. Os indivíduos a quem o Senhor utilizou na sua obra não eram pessoas basicamente mais corajosas ou mais sábias do que nós. Eram sim pessoas cheias de fé. Isso é importante também nós falarmos, né? Porque às vezes a gente coloca os heróis da Bíblia como se fossem pessoas inatingíveis, né? Como se fosse impossível nós podermos nos comparar, não no sentido de comparação por arrogância, não. Falar, não, eles foram muito melhores ou não do que um outro cristão hoje, mas nós podemos nos achegar a Deus e ter uma vida de comunhão com Deus, como os do Antigo Testamento também, os grandes heróis do início da igreja. Nós temos que ter essa consciência. É claro que o fato do nome deles estarem na Bíblia não os fazem melhores ou piores que nós. Eles estão lá porque faz parte da história. O cano da Bíblia já foi fechado, né, em Apocalipse. Então, por mais que você viva uma vida de entrega, você não vai estar na Bíblia, o seu nome. Mas você sabe que o seu nome pode estar no livro da vida, que é o mais importante. Do mesmo modo que esses heróis. Eles almejam também que o nome deles esteja no livro da vida. Quando for lido esse livro, que é o que nos garante, que nos dá a vida eterna, o deles e o nosso também estejam lá. Então nós também podemos ser os grandes heróis da Bíblia. E é isso que ele está mostrando aqui. Então, o Senhor, como ele fala aqui, o comentarista, os indivíduos a quem o Senhor utilizou na sua obra, não eram pessoas basicamente mais corajosas ou mais sábias do que nós. Eram sim pessoas cheias de fé. Mardoqueu nos ensina a depositarmos nossa vida nas mãos de Deus e a deixar que Ele a conduza conforme sua vontade. Se tomarmos o caminho da fé, os pensamentos carnais sairão do nosso coração. 2.2 vai dizer assim, a verdadeira paz só encontramos em Jesus. Um homem perverso como Amã não pode contemplar coisas boas, pois em seu coração só há maldade e engano. As cartas enviadas pelos mensageiros às províncias do reino da Pérsia mandavam matar todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres em um mesmo dia. Esther capítulo 3, verso 13. Que coração perverso querer a morte dos judeus pelo simples fato de não ter sido adorado por um membro desse povo. Amã poderia ter tudo, só não tinha o mais importante, que é a paz. A paz. Os ímpios não têm paz. Isaías 48, 22 diz isso. Enquanto o justo desfruta de plena paz por amar a palavra de Deus. Só em Jesus podemos encontrar a verdadeira paz, pois Ele é o príncipe da paz. Isaías 9:6. Então, o crente, o cristão, o salvo, ele desfruta, ele vive a paz, como mostra aqui. Infelizmente, as pessoas que estão no mundo não têm essa paz. Eles vivem numa ânsia, buscando de todas as maneiras, em todas as coisas, uma paz, mas são paz ou são coisas passageiras, não tem o que Deus tem preparado para nós. Então, nós sim estamos em plena paz, preenchido por ela. Eu sempre falo que um crente tem que ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque ele já tem a sua vida completa. O vazio que é deixado no coração do homem sem Jesus, o vazio que existe no homem carnal, no homem natural, só é preenchido por Jesus Cristo. Esse vazio, todos têm essa necessidade, todos os seres humanos de todos os lugares da terra têm esse vazio e precisa ser preenchido.
Muitos procuram de muitas maneiras preencher com dinheiro, com drogas, com tanta coisa, né, que esse mundo oferece, mas são enganos. Quando nós encontramos Jesus realmente e vivemos com Ele, aí realmente nós temos o nosso vazio preenchido. Amém? E aqui nós vemos então, no 2.3, sem Deus o poder conquistado é inútil. Então, no 2.2, a verdadeira paz só encontramos em Jesus, como eu disse, e no 2.3, sem Deus o poder conquistado é inútil. Para Amã, não bastava ter sido nomeado por Assuero para ocupar um cargo de primeiro-ministro. Ele queria que todos se curvassem diante dele, em sinal de reverência e submissão. Como consta no livro de Provérbios, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Amã se sentia merecedor de maiores poderes já oferecidos pelo soberano. O seu grau de ambição indicava que ele era um narcisista clássico. Quando a ambição se excede, ela é transformada em arrogância e a sua propensão é questão de tempo. O orgulho é uma coisa horrível, pois os que cultivam esse sentimento pensar estar acima de tudo e de todos. Porém, as Escrituras Sagradas revelam que Deus exalta e abate, 1 Samuel 2,7, e que o salário do pecado é a morte, né? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, sem Deus, o poder conquistado é inútil. Só com Deus que eu terei plena vida. É uma alegria plena mesmo que eu possa desfrutar com toda a minha força, com todo o meu ser. Então, nós, como cristão, temos que ter essa certeza. Que nós, sim, somos vencedores e vitoriosos pelo que Deus tem preparado para nossas vidas. Amém? Então aqui nós vemos agora no ponto 3 da nossa revista, os comentários, vai falar sobre a presença que nos guia. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Muitos discípulos do Senhor, por acreditarem nessa certeza, se mantiveram fiéis, aceitando a própria morte. Precisamos analisar o tempo todo como estamos vivendo como o templo do Espírito Santo. Qual que é o meu comportamento como templo do Espírito Santo? Para que não vivamos de forma irreverente. O rei Davi descobriu que a presença de Deus é constante em nossa vida. Quando acordo, ainda estou contigo. Quando eu tenho essa certeza, quando eu tenho essa visão diária que eu sou o templo do Espírito Santo, independente de onde eu estiver, em que lugar eu estiver, a distância de quem eu estiver, digamos que eu esteja num país totalmente longe da minha casa, longe da família, longe da igreja, mas quando eu tenho a consciência que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sei que aonde eu estiver, o Espírito Santo estará comigo, estará ali. Então eu tenho uma vida mais guiada por Ele, por saber que é Ele que governa a minha vida. Muitas pessoas acham que pelo fato de estarem longe, podem praticar ou fazer coisas que desagradam a Deus. O pastor não está vendo, o minha esposa não está vendo, o marido não está vendo. Então a pessoa sente uma certa, digamos, liberdade no sentido de pecar. Mas quando ela tem consciência que ela é o templo do Espírito Santo, ela sabe que não é pelas outras pessoas que estão olhando, mas sim é por quem está nos guiando, quem está em nós. Então nós temos que ter a certeza que a presença de Deus é que nos guia. E no 3.1 ele vai falar o seguinte, não devemos nos acomodar. Então esse cristão que tem essa consciência, ele não se acomoda. E ele fala assim, Mardoqueu sabia o tamanho do ódio de Amã por todos os judeus. Por isso ele mandou o eunuco do rei dizer a Ester, não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Por que ele fala isso? Porque quando a ordem veio para matar todos os judeus, ela também era judia. Apesar de ser a rainha, ela também era judia. E ele sabia, ele fala, olha, o fato de você estar na casa do rei não significa que você vai escapar dessa ordem, dessa sentença. Então, porque a ordem era matar todos os judeus. Mardoqueu ainda a faz saber, quem sabe se para tal tempo, como esse chegasse a esse reino. Com isso, Mardoqueu queria dizer, Deus te colocou aí não apenas para ser esposa do rei, olha que importante, mas te incumbiu de uma missão. Então não se exima, não tire o corpo fora. Você faz parte do plano de Deus para salvar o seu povo da morte. Busquemos ao Senhor em todo tempo, na certeza de que Ele nos ouve. Olha que importante. Muitas pessoas dizem que às vezes está passando apenas pela terra, não tem uma missão, né? Quantos cristãos já ouviram falar que não se sente útil na vontade de Deus e nem sabe para que vieram nessa terra.
Mas aqui vai nos mostrar, e nós podemos afirmar isso, que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós temos o porquê de estarmos aqui. E saber isso é importante. Buscar esse conhecimento, buscar em Deus qual que é o propósito que Ele tem para a minha vida. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Você sabe? Você sabe por que Deus te chamou? Por que você nasceu? Por que você vive? É apenas para acordar, dormir, acordar, comer? Não, não, não. Nós temos uma missão. E essa missão não pode deixar que nos acomodemos, como diz o 3.1 que nós lemos. Então, o que Mardoqueu estava falando aqui para Esther era: você não foi chamada apenas para ser a rainha, a mulher do rei, ser a rainha. Não, não, não. Você tem, não se exima da sua posição. Cumpra a missão que Deus colocou para você, agora como rainha. Pelo fato de você poder fazer muito mais coisas, ter um acesso maior ao homem que mandava, ao homem que tinha todo o poder na mão, que era o rei. Por que Deus te chamou? Qual o propósito da sua vida? Se você não sabe, quem sabe a partir desse domingo você possa agora ter um motivo de buscar a Deus e falar para Deus o que você quer que seja feito. Devemos ser mensageiros de bênção para alguém. Você é uma bênção para alguém? Desde a criação que o Senhor se revela como abençoador. E ao longo da história humana e das páginas da Bíblia, encontramos Deus fazendo dos seus servos instrumentos de bênçãos. Quando Deus convocou Abraão, disse-lhe: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim como Abraão, onde quer que você se encontre, tenha certeza de que Deus o colocou nesse lugar para auxiliar alguém. Ele lhe colocou naquele emprego, ou naquela faculdade, ou naquela igreja, ou naquele bairro, para você abençoar alguém. Assim como ele colocou Esther no palácio para abençoar o seu povo. É momento de se produzir frutos dignos, Mateus 3,8. Brilhe a vossa luz onde Deus tem permitido que você esteja, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Olha que bênção, que comentário maravilhoso que nós podemos ver aqui. Então, onde você está, foi Deus que colocou. Então, nesse emprego, nesse emprego. Seja luz nesse emprego. Tá? Devemos causar boa impressão. O que é ser uma bênção? Qual é o caráter de vida de um indivíduo abençoado? Estudando a vida de Esther, temos as respostas sobre essas perguntas. O caráter de Esther era dotado das seguintes virtudes: discrição, obediência, amizade, solidez, submissão, lealdade e humildade. Suas atitudes como servo do Senhor inspiram homens e mulheres nos dias de hoje, pois suas ações foram irrepreensíveis na presença do Senhor. Olhe para suas atitudes e reflita se têm sido agradáveis, a ponto de causar boa impressão nas pessoas que o cercam, ou têm servido de escândalo para muitos. Qual que é o seu comportamento? Ele fala assim: devemos causar boa impressão, nesse 3.3. Será que eu estou causando boa impressão como cristão? Será que as pessoas olham para mim e falam: eu queria ser como essa pessoa, como esse homem, essa mulher? Eu queria ter esse comportamento de cristão, viver de acordo com o que esse homem, essa mulher vive. Será que eu estou causando essa impressão? Para qual propósito você veio? A conclusão aqui, ele fala assim: diante da guerra entre o bem e o mal, temos um Deus que intercede por nós, fazendo com que descansemos em seus braços. E mesmo que apareçam obstáculos e conflitos em nossa caminhada, o Senhor estará conosco, fazendo-nos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Então, o tema da lição continua: o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Temos aqui mais uma parte da história de Esther, mostrando como nós devemos seguir e andar de acordo com o que Deus quer, fazendo a vontade de Deus, sendo servos dele, obedecendo a sua palavra, obedecendo ao seu chamado, ao chamado que ele nos colocou, o chamado que ele fez para cada um. A missão sua é sua, a missão minha é minha, cada um tem a sua. Mas temos que ter consciência e saber qual o propósito que Deus me colocou aqui onde eu estou hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te iluminar, que através desses minutos que nós passamos aqui nesse estudo, você possa ter mais desejo de estudar a palavra de Deus, buscar mais a presença de Deus. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para esse mundo caótico. Que nós possamos ser servos de Deus, sim, usados por Ele para vencermos as atitudes do inimigo. Amém? Que nós possamos dedicar mais, orar mais, ler mais
jejuar mais. Essa é a lição de hoje. Domingo que vem continuaremos, outras lições serão apresentadas e vai ser publicado no canal da igreja, e que você possa acompanhar durante todos esses 3 primeiros meses de 2021 o livro de Esther, falando sobre Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Qual que é o povo de Deus hoje? Qual que é o povo de Deus hoje? Eu e você, que fazemos parte da igreja. Então, sabemos que Deus sempre nos preservará. Eu posso até perder a minha vida aqui, mas a minha vida eterna já está garantida, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E essa compra, Deus não se arrepende do que Ele faz. Deus não volta atrás no sentido de ter dado seu Filho para morrer pela humanidade. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por mais esse domingo, que você possa convidar outras pessoas, divulgar essa lição, esse vídeo, para outras pessoas que eles possam ouvir e aprender. Se uma pessoa apenas se voltar a Cristo através de uma mensagem que nós levamos a ela, isso já vai valer a pena, porque nem toda a riqueza do mundo paga o preço de uma alma, somente o sangue de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos apresentando esse Jesus, que veio há mais de 2000 anos atrás, morreu por nós, e nos garantindo a vida eterna, como o Pai já tinha dito no Éden. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito. Te agradeço, meu Deus, por mais esse privilégio de estudar a Tua Palavra. Que cada um que aqui ouviu, nessa manhã de domingo, possa, ou durante outro tempo, eu não sei quando eles tiveram acesso a esse vídeo, mas que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, que eles possam ser iluminados, possa dar-nos inteligência, capacidade de vencermos, de andarmos de acordo com o seu querer, de acordo com a Tua Palavra. Senhor, abençoa cada um. Abençoa, Pai, todos que estão com esse mesmo propósito de lutar, sabendo que a vida tem as dificuldades, nós passamos por lutas, por provações, mas temos a certeza absoluta que o Senhor está conosco, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda, nos protege, nos abençoa. Por isso que eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço porque o Senhor me guardou até aqui, me sustentou e tem guiado os meus passos. Que eu possa ser grato e fiel à Tua Palavra, fiel ao Senhor, para que onde eu estiver, eu também possa levar e proclamar esse Evangelho. Amém? Amém. Agradeço a todos. Em nome de Jesus. Amém.